Boa noite. Hoje nós queremos falar sobre pedir o Espírito Santo. Talvez você que é novo na igreja, você já tenha ouvido falar que Deus é um Deus triuno, que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje eu quero ressaltar o pedir que o Espírito Santo venha até nós. Eu quero começar essa palavra usando um texto que se encontra aqui no livro de Lucas. Jesus fala sobre oração, o contexto está falando sobre oração e num determinado momento Jesus fala sobre pedir o Espírito Santo. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 11, versículos de 9 a 13, que diz assim: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então Jesus aqui falando sobre oração, Jesus está falando aqui sobre oração, esse diálogo, você e Deus. Nesse diálogo você tem essa liberdade de pedir pão, pedir um ovo, pedir ali um peixe para comer, coisas básicas da vida. E nessa visão de poder ter essa liberdade de pedir coisas ao Pai, Jesus fala uma coisa muito importante, que nós muitas das vezes não atentamos. Quem tem pedido o Espírito Santo ao Pai? Então Jesus falou, se você pedir o Espírito Santo, Ele vai dar. Ele quer dar o Espírito Santo. É sobre isso que nós queremos falar aqui. Essa liderança que vem do Espírito em nossas vidas precisa ser pedida. Você está pedindo o Espírito Santo para Ele vir a você e Ele também liderar a sua vida? Então, essa história começa um pouco mais atrás, no livro de Joel. Agora eu gostaria de citar o livro de Joel, no capítulo 2, versículos 28 e 29, que diz assim: E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, veja, derramarei o meu espírito. Olha que coisa tremenda. Isso é uma profecia falando do derramar, da vinda do Espírito Santo. Olha que grandes vantagens nós temos ao ouvir o Espírito Santo sobre nós. Veja, os nossos filhos profetizarão. Hoje em dia as pessoas se preocupam muito com seus filhos. Se os seus filhos estão indo bem na escola, se eles não estão andando com mau elemento, se eles não estão mentindo, se eles não estão falando palavrão, se eles não estão fazendo coisas erradas. E o texto está dizendo que quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, até os nossos filhos, em vez de ficar falando palavrão, em vez de ficar falando coisas feias, em vez de falar coisas mentirosas, eles vão profetizar. Você já pensou nisso? O que é uma profecia? Profecia é um recado de Deus aos homens. Você já parou para pensar? Em vez de você achar que seu filho está falando coisas feias para alguém, ele estará transmitindo algo da parte de Deus para essa pessoa? Que coisa maravilhosa! Mas como isso acontece? Com o derramar do Espírito Santo. Então veja, quando Jesus falou, aquele que pedir o Espírito Santo, o Pai daria. Olha que coisa tremenda. Então, quando nós temos a consciência que essas coisas maravilhosas vêm
pelo agir do Espírito, então nós somos motivados, meu querido, a pedir a vinda, a ação, o mover do Espírito sobre as nossas vidas. Eu quero dar um terceiro texto para você, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 10, versículo 38. Olha que coisa tremenda esse texto. A Bíblia diz assim, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Que coisa tremenda. Talvez você pense, será que meu filho chega lá? Mas veja, o próprio Senhor Jesus, o texto está dizendo que o próprio Senhor Jesus foi ungido com o Espírito Santo, porque o Pai o ungiu. O Pai, querendo o melhor para o seu filho Jesus, deu o que para Jesus? Deu o Espírito Santo. E com isso, olha o que o texto diz. Jesus começou a fazer o bem. O próprio Jesus dependia da unção do Espírito Santo. Para o quê? Para fazer o bem, para curar a todos os oprimidos do diabo. Você já viu uma pessoa oprimida? Você já viu uma pessoa com depressão? Você já viu uma pessoa desanimada? Você já viu uma pessoa abatida? Muitas das vezes queremos levantar essas pessoas. A Bíblia diz que o Espírito Santo sobre nós nos capacita para trazer palavras, para ministrar essas pessoas e essas pessoas serem levantadas. Essa é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. O próprio Jesus passou por isso aqui na terra. E o último texto que eu quero dar a vocês, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 6. Esse texto também é tremendo. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 6. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito Santo, é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor Jesus é o mesmo. Verso 6. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus Pai quem efetua tudo em todos. Você vai perceber, amados, que há muitas realizações que o Pai quer fazer. E Ele quer fazer essas realizações na terra usando a sua vida, usando a minha vida. E as realizações do Pai são maravilhosas. Por exemplo, uma pessoa que está trabalhando numa empresa e ela tem a unção sobre ela, pastoral. Ela está trabalhando, ela está realizando coisas, mas lá no seu trabalho ela vai encontrar pessoas que precisam de uma palavra amiga. Esta unção pastoral, aquele que cuida de pessoas, que é o pastor, vai naquele momento ser derramado na sua vida para que você entregue uma palavra de ânimo àquela pessoa. Talvez lá no seu trabalho, na sua empresa, você vai encontrar pessoas desesperadas. E talvez ali o Espírito de Deus vai vir capacitar segundo o modelo de Jesus. Jesus é o supremo profeta. Mas é o Espírito Santo que nos capacita para trazer uma palavra de direção para um amigo seu de trabalho. Talvez você encontre no seu trabalho alguém que esteja, vamos dizer assim, perdido, querendo uma solução, porque ela está se sentindo só, ela está se sentindo sem o sentido da vida. Quantos jovens hoje estão perdendo as suas identidades, não sabem por que elas nasceram, elas estão perdidas. E de repente lá vem o Espírito Santo sobre a sua vida, para que você alcance essa pessoa que está perdida e traga a ela a direção do reino de Deus. Essa unção é a unção evangelística. Então, quando Jesus falou que nós deveríamos pedir o Espírito Santo, ele não veio apenas para falar conosco, mas também para falar através de nós, para alcançar outras pessoas. Por isso, meu amado, esse curto
essa curta palavra que eu estou entregando aqui a vocês, é que nós devemos ter essa oração, falar com Jesus. É Jesus que dá. Falar com Jesus. Jesus, entregue o mover do Santo Espírito sobre a minha vida. João Batista falou que Jesus iria nos batizar no Espírito Santo, iria nos mergulhar dentro do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí ao seu lado. Ele quer tomar a sua vida. Se você crê no Senhor Jesus, se você ama Jesus, Jesus quer que você produza resultados para honrar o Pai. Então Ele quer te dar agora o Espírito Santo. Receba sobre a sua vida, mediante Jesus Cristo, o dom do Espírito Santo e opere sinais e maravilhas sobre a terra. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te anime a seguir a Jesus no mover do Espírito Santo. Deus abençoe. Senhor.